Então, começamos. Ó. Hoje vamos revisar os artigos mais cobrados, a estrutura do Ministério Público de Sergipe, funções institucionais, importantíssimo. Isso aí está na Constituição. Se vocês não souberem até esse momento, pelo amor de Jesus, larga tudo que vocês estão fazendo e estuda isso. Garantias e vedações dos membros, viu? Porque a gente não sei por que cargas d'água não está caindo a lei do servidor público estadual, nem a federal, não entendi. Mas, enfim, é uma delícia de estudar, porque, assim, você já se sente servidora quando você estuda, eu amo, mas essas garantias e vedações são dos promotores que estão na Constituição também. Autonomia orçamentária, e, no final, vamos ter algumas questões estilo FCC, para a gente treinar. Eu também foquei muito na questão das pegadinhas, aqui, vocês vão ver, porque eu acho importantíssimo que vocês consigam, inclusive, eu vou esperar que vocês me respondam, para ver se vocês estão ligadas, ok? Vamos lá. Aí os artigos, né, que eu selecionei. Primeiro, conceitos e princípios. Segundo, composição. Isso aqui está desatualizado, viu? Depois eu vi que está mudando. Isso aqui não vai ter, não. Artigo 60 e artigo 150 não, porque a lei mudou. E aí eu acho que eu peguei a lei antiga. Quando eu fiz, esqueci de tirar isso aqui. E não é nada disso aqui, viu? Nem é garantias e vedações, nem é crimes funcionais típicos. Isso aí não tem na lei. O que a gente vai ver até aqui. Procurador-Geral, Colégio, Conselho. Então, até que depois, antes de mandar para vocês, eu vou arrumar. Então, vamos ao artigo 1º. O artigo 1º eu vou ler porque é rapidinho. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Nesse artigo a gente já tem um monte de informação importante. Primeiro, eu quero explicar para vocês entenderem. Vocês podem só balançar a cabeça, ou então colocar só um joinha, ou então, assim, para dizer. Vocês entendem o que quer dizer, a lei quer dizer Constituição permanente? O joinha, se entendem, ou assim, se não entendem? Não, tem um ícone, meninas. Nos íconezinhos. Só tá a Sofia e Josilma aí. Agora, vocês entendem o que é instituição permanente, né? Você quer perguntar, filho? Oi, beleza. Mas vamos só relembrar que a instituição permanente significa que o Ministério Público não pode ser abolido. Isso, inclusive, está na Constituição Federal, uma cláusula pétrea. Por quê? Vocês devem saber que, antigamente, o Ministério Público foi tirado e colocado da Constituição, dependendo do regime que a gente tinha, né, político que a gente tinha, na época da ditadura, principalmente. E teve um período, inclusive, que o Ministério Público, é uma coisa muito importante para vocês saberem, ele atuava atendendo os interesses do Estado, coisa que hoje não acontece. E é uma das pegadinhas que pode acontecer. É essencial a justiça, então ele está, inclusive, na parte da Constituição Federal que fala dos órgãos, né, dos entes que são essenciais à justiça. Ele atua em defesa da ordem jurídica. Isso aí é importantíssimo, porque o Ministério Público, como eu falei de novo, isso é muito importante, ele não defende os interesses do Estado. Quem defende o interesse do Estado é a Advocacia Geral da União, é a AGU. Pelos milhares de seus órgãos, o Ministério Público não, inclusive ele às vezes atua contra o Estado, dependendo do que ele precisa atuar, da ordem jurídica. E aí vocês vão ver em relação a assuntos que são mais complexos, que agora não precisa, como as ações de constitucionalidade, que eles têm sempre que atuar, dando um opinativo ou outro, o que não significa que eles têm sempre que ser contra. Eles vão defender a ordem jurídica, beleza? Protege o regime democrático. Isso aí foi assim, uma virada de chave na Constituição de 88, essa questão do regime democrático, porque antigamente a gente viveu muito tempo sobre a ditadura militar, independente do que é certo, que é errado, das posições políticas de qualquer um, e o Ministério Público, ele vivia com mordaça, ele não poderia se manifestar, porque ele estava atrelado ao Executivo. E aí a gente vem em outro ponto muito importante, o Ministério Público, ele é independente, ou seja, ele não é vinculado ao Judiciário. E ele inclusive a gente brinca, mas não é para vocês anotarem isso não, ele é como se fosse um quarto poder. As pessoas dizem que é como se fosse um quarto poder, embora ele não seja um poder, ele é um órgão independente. Defende interesses indisponíveis. O que são interesses indisponíveis? São aqueles interesses que você não pode dispor, ou seja, que você não pode abrir mão deles, certo? Então, aí eu fiz esse resumo estratégico aqui, espelho o artigo 127 da Constituição, como eu falei, e a pegadinha, chamar o MP de órgão do judiciário, que às vezes está lá na questão do jeito,
que vocês nem observam. Por isso que é muito importante, assim, quando está lendo, olhar palavra por palavra e marcar, sempre marcando, assim, as palavras que podem gerar esse tipo de pegadinha, beleza? Oi, Lívia, seja bem-vinda. E aí, são princípios institucionais, o Ministério Público, a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Por que indivisibilidade? Alguém pode me dizer? Pode abrir o microfone, quem souber. Você não sabe, então? Aham, dou-lhe um, dou-lhe duas. Porque o Ministério, o que quer dizer que o Ministério Público é indivisível? Significa que um órgão responde por todos os órgãos, então ele pode ser trocado. Por exemplo, o meu promotor, o meu chefe, ele, na verdade, ele é um membro do parquê, ele responde por todo o Ministério Público. Ju, então significa que ele não pode ter discordância entre eles? Pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, por exemplo, meu chefe às vezes é substituído, afinal de contas, os bonitos têm 2 meses de férias por ano, né? Depois vocês, quem for da área de direito quiser estar para promotor, ó, quando vir aí, tiver a fim de morar no interior, é maravilha. 2 meses de férias por ano. E nesses meses de férias, os processos vão ficar parados, esperando por eles? Claro que não, né, gente? São substituídos, viu, nesse período. Porque o que, lá no caso, é doutor Paulo Messias e doutora Ana Cláudia, que geralmente substitui ele, e vice-versa. Então, tanto faz o doutor Paulo quanto a doutora Ana Cláudia. Eles são membros, eles são indivisíveis. Tanto faz o procurador-geral, cada um tem suas funções, obviamente, mas eles são todos membros e órgãos do parquê. Parquê significa Ministério Público, que é uma... Outro dia eu explico para vocês o que significa parquê. Se é que vocês já não sabem, né? Aqui, galera, princípios. Eu botei toda a legislação, mas eu só vou falar com vocês mais essa parte da negrita, porque eu acho que é o que cai mais. Agora, todos os artigos que estão aqui são artigos que vocês têm que comer com carinha. Vocês têm que saber de cor e salteado. Então, uma coisa é porque, assim, hoje a gente já está em 2025. Quando a Constituição de 88 ela veio, ela foi uma quebra de paradigma absurdo. Então, tem coisas que hoje são inimagináveis, mas que na época era, assim, muito comum. E precisou que a Constituição viesse e trouxesse essa coisa da autonomia e da independência do Ministério Público, principalmente relacionado ao Executivo, né, o Presidente da República. Embora fosse Presidente da República, de República a gente não tinha nada, né, naquele período, por causa da ditadura. Estou falando muito rápido, tá dando para entender? Tá tranquilo, né, meninas? Ótimo. Vamos lá. Então, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Ou seja, eles têm autonomia funcional no sentido de que eles podem exercer a função deles da forma mais livre possível, independente da vontade de qualquer pessoa, independente do prefeito achando ruim, porque, por exemplo, eles têm que atuar na parte de improbidade administrativa, que é avaliar, né, se está tendo desvio de verba, corrupção, toda a parte tributária, quando você vê a parte de uma licitação, eu mesmo quase trabalhei com um promotor, que ele trabalha com essa questão tributária, e ele estava analisando as obras da ponte lá da Farolândia. E ele, se der algum problema, ele vai impedir, vai dizer, não, está precisando disso, está faltando isso. Então, ele está regulamentando para evitar a corrupção, né? Imagine se não tivesse Ministério Público. Como é que seria? Enfim, aí praticar atos próprios de gestão. Ou seja, o Ministério Público, embora a função primordial dele seja na área jurídica, ele também faz atos de gestão, obviamente. Esse concurso público mostra bem isso. Ele está gerenciando. O PGJ, geralmente, ele atua, em processo atua. Mas, geralmente, ele deixa isso para os assessores. Assim como no Tribunal de Justiça, que a gente tem os desembargadores, e até no STF mesmo, eles chamam juízes, no caso desembargadores, para atuarem auxiliando eles, para eles ficarem mais livres para os atos de gestão. Então, no caso do Procurador-Geral de Justiça, que é o nosso PGJ, o chefe maior, ele raramente olha um processo. Ele tem promotores, que são assessores dele, e esses promotores é que vão fazer os processos, porque ele tem tanta reunião, tem tanto ato de gestão, que dificilmente ele tem tempo de atuar num processo. Só quando é uma coisa assim de relevância absurda. Então, isso são os atos de gestão. O que seria um ato de gestão, por exemplo? Você dá uma ordem para que uma licitação de computadores seja feita, ou autorizar um concurso público, enfim.
praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ou seja, decidir como os órgãos são organizados, né? Cada promotoria, como ela funciona, isso, inclusive, é uma coisa que eles fazem o tempo todo. É muito comum a gente receber resoluções, portarias novas, criando um novo órgão, criando um grupo de trabalho para atuar em determinada área, né, do Ministério Público, da sociedade que precisa. A gente às vezes não vê, mas o MP é muito atuante no estado de Sergipe. Tem muitos projetos, eles estão sempre analisando, principalmente fraude em concurso público do interior. Administrativa de pessoal, salário, férias. Nós temos uma área administrativa no MP que alguns técnicos vão trabalhar, mas não se engane, a maioria dos técnicos provavelmente vai trabalhar nas promotorias. A parte administrativa do MP está praticamente toda já ocupada, né, com os técnicos. Mas existe essa possibilidade. Propor ao Poder Legislativo, isso é importantíssimo. O Ministério Público, ele se reúne no Conselho, né, no Colégio de Procuradores, e aí eles definem a lei que determina os cargos, remuneração, auxílios, e aí eles encaminham para o Legislativo. Não é o Legislativo que define o nosso salário, não é o Legislativo que define os cargos que são criados, é o próprio Ministério Público. Aí eu marquei aqui no... Deixa eu ver se tem que eu acho importante. Os outros eu não marquei porque eu achei que são mais óbvios. Aí vocês leem depois, que é mais tranquilo. Aí aqui no parágrafo 2º, que é uma coisa importantíssima. Vocês lembram na época, principalmente da pandemia, que aqui em Sergipe, não acho que no Brasil inteiro, mas aqui em Sergipe especificamente, o Estado deixou de pagar os servidores, não sabia, tiveram que fazer assim, planejamentos, pagava parcelado, aí o Banese se envolveu fazendo empréstimos, não sei se vocês lembram disso. Foi uma polêmica essa questão do pagamento dos salários. O nosso nunca atrasou. Sabe por que nunca atrasou? Porque quando chega no dia 20, é obrigação do governador passar o 10º, que é nosso percentual que está lá definido na Constituição. Então, independente pode estar a crise maior do Estado, pode estar caindo na cabeça deles, mas eles têm que repassar o valor correspondente ao Ministério Público da Arrecadação. Então, eu não tive um dia de atraso na pandemia. Não tive um problema. O Ministério Público não atrasou um dia de salário. Geralmente a gente recebe no dia 20, mas quando tem feriado, quando é no fim de semana, a gente recebe um pouco antes, mas nunca depois. Acho que se aconteceu isso, não me lembro. Isso é importantíssimo, essa segurança, né, que a gente tem de que o governo não vai tomar nosso dinheiro, porque acontece. As autarquias, eu já trabalhei para uma autarquia estadual, e o Estado não deixava a gente fazer o que quisesse com o dinheiro da gente. Embora o dinheiro fosse da autarquia, mas a autarquia, de certa forma, tinha, né, uma administração lá do governador, aí era bem tenso. Importantíssimo, fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo. Isso está na Constituição, viu, gente? Na parte das obrigações do Poder Legislativo federal, mas também tem esse espelhamento em relação ao estadual. Mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Colégio de Procuradores da Justiça. Traduzindo, o que é controle externo? Controle externo é quando um outro órgão, que não seja ele, o próprio órgão, que é diferente do controle interno, é feito por uma outra entidade. Nesse caso, é o Poder Legislativo, que faz o controle externo de todos os órgãos e entidades da administração pública, via Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, ele tem essa possibilidade de analisar todas as contas e tudo que é feito dentro do Ministério Público. Não só do Ministério Público, mas em qualquer... Isso não significa um controle, significa só uma fiscalização, que é importante, né? A princípio, é muito importante. Se funciona, é outra história, mas é importante. E o controle interno, que é dentro do próprio Ministério Público, é feito pelo Colégio de Procuradores. Então, agora eu vou parar aqui. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem esclarecimento? Pode ligar o microfone se quiser falar. Pronto, vou sair, vou passar, viu, gente? Ótimo. Princípios, que é o do artigo 3º. Aqui eu já não copiei o artigo, porque vocês leram com calma, e eu preferi focar nas pegadinhas.
Então, o MP é assegurado a autonomia funcional, que a gente já falou, administrativa e financeira. Aí, quais são as pegadinhas que podem vir a ter na prova? Vamos lá. Confunde PGJ, que é Procurador-Geral de Justiça, com Conselho Superior a propor criação de cargos. Ou seja, quem é que propõe a criação de cargos? É o PGJ, eles botam Conselho Superior. Diz que o MP precisa de autorização do Executivo para adquirir bens. Errado. O MP não precisa, ele tem autonomia administrativa e financeira. Ele não precisa. O que pode acontecer é eles serem fiscalizados pelo Legislativo, né, através do TCE, aqui no caso, com o Estado, e ver que tem algum problema nas contas, alguma questão que não está batendo, né? Que é a famosa corrupção. Afirma que o orçamento do MP vai primeiro para a LESE, isso, gente, a LESE é a Assembleia Legislativa, viu? Ele não vai direto para a LESE, na verdade, o governador recebe e o governador passa para a LESE. É, assim, é uma sutileza muito fácil de vocês errarem isso. Trocar subsídio dos membros por vencimento dos servidores, ou mesmo subsídio por vencimento. Não sei se você sabe a diferença de subsídio para vencimento. Você sabe a diferença de subsídio para vencimento? Subsídio, na verdade, é para ser uma verba única. Então, por exemplo, o promotor de justiça e outros entes políticos, geralmente é ente político que recebe subsídio, mas também tem, eu acho que policial, militar, se não me engano. A polícia militar chama soldo, não chama nem subsídio. Eles recebem uma verba única, ou seja, é como se fosse um só salário. Ah, Juliana, mas eu sei que o MP tem um monte de penduricalho. É isso, né, gente? Você sabe que o brasileiro é criativo. Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram várias verbas extras que são consideradas indenizatórias para poder aumentar o salário dos promotores. Então, em tese, não era para existir. Só que não é só promotor, juiz, todo esse pessoal que acha que o salário deles fica engessado, porque depende, na verdade, eles só aumentam o salário deles, o subsídio deles, quando aumenta o do STF, geralmente. É muito difícil ter algum aumento assim espontâneo. Então, eles vão criando verbas extras, auxílios, indenizações, né? Enfim, para poder aumentar. Mas o salário deles mesmo, aquilo que está no concurso, né, no edital do concurso, é o subsídio. Já nós recebemos vencimentos, porque a gente recebe salário, mas a gente recebe também, às vezes, outras verbas, uma gratificação, uma função que a gente exerça, entendeu? Então, nós recebemos vencimentos e eles recebem subsídios. Erro no prazo de entrega da dotação orçamentária, que é o duodécimo, que a gente chama, né? Que é até o dia 20. Então, eles podem colocar 10, dia 15, dia 5, é no dia 20. 20 é o dia do salário, 20 é o salário do servidor público, do Ministério Público do Estado de Sergipe. Diz que o controle interno é feito pelo PGJ, é pelo Colégio de Procuradores, a gente acabou de ver isso, o controle interno é feito pelo Colégio de Procuradores, e não pelo PGJ sozinho. Você já imagina, como é que o PGJ sozinho pode fazer esse controle interno, né? É importante que seja um grupo, né? Pessoas, né? Que, até porque uma pessoa só é muita responsabilidade você fazer um controle interno. O controle interno, que seria isso? Por exemplo, avaliar se um promotor de justiça, um servidor, está saindo das atribuições dele, ou então recebendo verba que não deveria, ou então está abusando do poder deles. Então, isso tudo faz parte do controle interno. Então, assim, até essa questão financeira mesmo, o dinheiro não está dando. Você quer falar, Ilma? Abra o microfone. Rapidinho, é porque eu tinha até. Eu queria até fazer essa pergunta, né? Como se dava o controle interno das atividades do Ministério Público. Aí você já foi falando, já. Não, mas eu vou falar mais. Certo. Não, porque foi bom. O controle interno, além dessas questões, assim, como, na verdade, eu não disse como, eu disse quando acontece, né? Como é que acontece? Através de processo administrativo disciplinar. Então, eles abrem uma sindicância. Eu acho muito improvável que caia uma sindicância no concurso de vocês. Para analista, era certeza que caía. Mas tem lá, esses artigos que eu disse que eu preferi não falar, é justamente falando sobre como funciona o processo administrativo disciplinar dos membros. Ou seja, se um promotor, gente, aqui para nós, viu? Acontece 0 vezes, viu? Porque o corporativismo isso aqui é conta para ninguém. Porque o corporativismo, tanto deles quanto do judiciário, é muito forte, então é muito difícil. Às vezes o promotor pode fazer o que for, que raramente ele vai ser investigado. Mas servidor o tempo todo. Então, assim, eles abrem uma sindicância para avaliar a denúncia.
Pode ser uma denúncia, tanto internamente mesmo. Hoje em dia, na verdade, está tendo mais assim, uma rigidez maior por causa da questão do assédio moral. Como o Ministério Público ele trabalha muito nas campanhas de assédio moral e sexual, mas o assédio moral é uma coisa, porque assim, o promotor de justiça, ele está numa situação de poder, né? Ele está numa posição de poder. Assim como um político, assim como um juiz. Então, às vezes, eles acabam abusando do poder e tratam o servidor de uma forma não muito legal. Não é o caso, o meu caso, não, pelo contrário. Meu chefe me trata muito bem, graças a Deus. Ele é um doce de pessoa. Inclusive, vai se estar aproximando, tô morrendo de medo. Mas ele é um fofo, do Paulo. Mas acontece de alguns promotores, assim, né, não valorizarem tanto o servidor. E aí, por conta disso, existe hoje uma equipe de trabalho muito forte nessa questão do assédio moral. Então, os promotores, eles são mais cuidadosos, porque podem sofrer processo por causa disso. Ou então, por exemplo, uma das vedações dos promotores é de receber presente. O promotor não pode receber presente, assim como o juiz. Porque isso pode ser interpretado como uma forma de você estar favorecendo, né? Então, nenhum tipo de favorecimento pessoal é permitido. E aí, se acontecer e houver denúncia, vai ser investigado. É isso que é um tipo de controle interno. Vamos lá. Inverte quem regulamenta o diário eletrônico, PGJ, não outro órgão. Então, isso é uma coisa nova. O diário eletrônico, hoje a gente tem o diário eletrônico do Ministério Público. Não existe, o Ministério Público, ele não, que eu saiba, ele não publica mais. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele não publica mais no diário do Estado, a não ser que seja uma coisa mais grande, como um concurso. Mas mesmo o edital do concurso, ele foi publicado pelo próprio PGJ dentro do órgão, dentro do MP. Aí, autonomias, né? Isso aqui é muito, muito importante. Mas, de novo, eu não tenho como ler tudo isso, porque a aula vai ficar muito grande. Viu, gente? Então, vamos lá. Eu só sublinhei umas coisas que eu acho mais, assim, que são mais possíveis de pegadinha do Ministério, da FCC e em cima, né? Então, são funções institucionais, ou seja, funções próprias do órgão Ministério Público, do ente Ministério Público. Aí eu botei promover inquérito civil e ação civil pública. Isso aí vocês têm que saber, tá na veia, né, gente? Inquérito civil, quem é inquérito civil, Juliana? É igual, vai lá na polícia, tem a ver com o delegado, não tem nada a ver com o delegado. Aí é inquérito policial. Inquérito civil, o Ministério Público, ele recebe uma denúncia, e aí existem órgãos. Oi, uma? Aí, isso. Aí ele recebe uma denúncia, aí ele, através dos seus órgãos extrajudiciais, eu não atuo no extrajudicial, glória a Deus, já basta o trabalho que tem. Ninguém merece fazer extrajudicial. Mas tem gente, vocês podem trabalhar com extrajudicial, é uma delícia, isso aqui não. Vocês recebem a denúncia, aí tem que abrir todo um inquérito, trabalha meio como judiciário, abre o processo, ouve testemunha, analisa provas, entra em contato com os outros órgãos que têm a ver com o processo, faz todo o dossiê, e pode fazer, geralmente, eu estou falando até a mais, viu, gente, porque isso aí vocês vão estudar, mas talvez isso não vai ser cobrado nessa parte da legislação, não. Então, às vezes, toma duas ações, ou uma, você entra com ação civil pública, né, que é você vai no judiciário, ou então você faz um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta, porque o inquérito civil, ele analisa, mas no final das contas, assim, o Ministério Público não pode obrigar ninguém a fazer nada. O máximo que pode fazer é isso, entrar com ação civil pública para que o judiciário obrigue. Isso você tem que ter bem claro na mente de vocês. É a mesma coisa da polícia. A polícia vai abrir um inquérito penal. Depois que ele abre o inquérito, todo mundo, mas a polícia investigou, não sei o quê, mas a polícia, depois que termina o inquérito penal, ela joga para o judiciário. Na verdade, primeiro ela joga para o Ministério Público, dependendo da situação civil pública, aí o Ministério Público vai decidir se vale a pena entrar com ação, se tem indícios suficientes de crime, autoria, etc, etc. Doutor Mistura, você nem vou fazer penal, né? Mas é muito legal essa parte. E aí depois o judiciário, o juiz ainda vai analisar realmente se tem, né? Para depois entrar com ação. Então, por isso que às vezes aquele crime que você, fica lá investigado, morre na praia. Porque existe todo um protocolo a ser seguido pela legislação. A mesma coisa em inquérito civil. Depois do inquérito civil, pode ser decidido que não tem prova, que não tem nada que justifique, ou faz um TAC com a pessoa, com algum responsável, dependendo do problema, ou ação civil pública. Beleza? Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Indígenas. Eu sou até capaz de apostar que isso vai cair.
Agora, veja, são os índios do Estado, não é federal, viu? Federal é do Ministério Público Federal. É dos indígenas, mas é dos indígenas aqui do Estado de Sergipe. Lembre que tem a jurisdição, beleza? Expedir notificações dos procedimentos administrativos, ou seja, quando ele entra com procedimento administrativo, que é um processo só que de cunho administrativo, isso existe em qualquer órgão, mas o Ministério Público, ele tem esse poder de notificar um outro órgão, outra entidade, para que eles prestem informações, enviem documentos, e é obrigatório o órgão enviar, ele não pode se negar, não pode simplesmente ignorar o Ministério Público, ele tem que mandar. Essa aqui que eu falei no início, ó, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Quem é que faz isso? Não, quem é que faz a representação judicial e a consultoria jurídica das entidades públicas? É o Ministério Público? Meninas? É o Ministério Público que faz isso? Achei que sim. Não, quem faz isso é a Procuradoria-Geral do Estado. O Ministério Público é vedado, é proibido, não pode de jeito nenhum. Certo? Então, isso vocês têm que saber, assim, tá na veia. Quem representa o judicial? O Estado, no caso da União, é a AGU, a Advocacia Geral da União. No caso do nosso Estado é a PGE, inclusive o nome é parecido, né? Que a gente tem PGJ e a gente tem PGE. Olha que beleza para cair na prova. Confundiu besta. Tá vendo? Fiquem ligados, viu? Fiquem ligadas. Vamos para cá. Artigo 1º. Ao Ministério Público compete exercer controle externo da atividade policial na forma da lei. Gente, isso é polêmico. Teve uma época que foi uma briga, porque a polícia não queria de jeito nenhum esse tipo de interferência do Ministério Público. E aí começou a se dizer não, porque agora está se metendo na independência funcional da polícia. Mas, na verdade, é porque o Ministério Público faz isso para evitar os abusos da polícia. Porque, às vezes, a polícia, né, fazia umas coisinhas assim, né, que todo mundo sabe. Eu vou falar aqui agora. Todo mundo sabe que a polícia fazia umas coisas, e aí o Ministério Público precisa ter essa fiscalização, para evitar que aconteça abusos na hora da apreensão do cidadão, entendeu? Não é porque ele é preso, mesmo que ele tenha cometido um crime, primeiro que a polícia não julga ninguém, a polícia só está cumprindo o quê? A parte do inquérito, então ele apreende a pessoa, e aí quem julga é o juiz. Então é a polícia que vai fazer, até usar de recursos para que a pessoa confesse, enfim. Acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Artigo 4º, ou parágrafo 4º, no exercício das suas funções, os membros do Ministério Público podem requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Isso também foi outra polêmica, porque antigamente existia essa independência, uma independência que a polícia tinha, o delegado tinha, então ele podia receber uma denúncia, mas não instaurar um inquérito. Só que, pela lei complementar, o Ministério Público ele pode requisitar a instauração de inquérito policial, sim. Além das diligências investigatórias, ele pode dizer para o delegado que ele investigue isso, ou pedir que ele exerça X, Y, Z diligência. Então, eu acredito que vocês podem entender a polêmica que isso pode ter gerou na época, mas ficou, viu? Existe. Aí, ó, isso também. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado, do documento que ele seja fornecido. Ou seja, você não pode dizer, não, isso aqui é sigiloso, você não pode ver, não. Não pode, tem que liberar. Inclusive, no judiciário, quando a gente tem acesso ao site do TJ, o promotor, na atribuição da promotoria, da promotoria e da vara, né, que ele é vinculado, ele tem que ter acesso a todos os processos, mesmo os que estão em segredo de justiça. O servidor é mais limitado, mas mesmo assim a gente tem praticamente a mesma coisa. Mas mesmo assim, o TJ ele faz de tudo para proibir. É uma lutazinha. Mas assim, eu até acho justo, entendeu? É para evitar que vaze alguma informação que é mais sensível, porque tem informações muito sensíveis, né, que são colocadas em processo sobre sigilo de justiça. Então, mas o Ministério Público ele tem acesso
Aqui eu estou falando da parte civil, porque é onde eu trabalho, mas se inclui também na parte de violência doméstica. Então, na parte de violência doméstica e criminal em geral, tem muita informação sensível, mas o Ministério Público ele tem acesso. Então, vamos lá, o artigo 4º. O MP possui autonomia, né? Funcional, administrativa e financeira. Ah, você está repetindo isso toda hora. Por que será, né? Então, resumo estratégico. Garante independência na atuação. Ó, não confundir autonomia funcional com independência funcional. O Ministério tem os dois, mas você tem que ver na hora da questão, que se ele está falando da autonomia funcional, se ele tem autonomia na função dele, autonomia da função, de ter uma determinada função. Diga aí. Não? Não, sim, eu queria saber só como ela se manifesta, a independência funcional. É isso que eu ia falar, pronto. O Ministério Público ele tem independência na função dele, como órgão em geral, e a autonomia funcional é do membro em si. Agora, eu não sei se eu botei alguma questão, mas se eu botar daqui, se eu não botar agora, no final da aula, eu preparo a questão e mando para vocês, tá certo? Vamos lá. Aqui, ai meu Deus, não sei se vai dar tempo da gente ler isso tudo. Mas aí depois vocês veem, né? Eu coloquei competências e garantias práticas no exercício da função ministerial. Eu vou ler rapidinho, aí se vocês tiverem alguma dúvida, a gente volta. Controle externo da atividade policial. Isso aqui eu já falei muito, né? Base, olha o que eu falei, base fortíssima de prova, deve observar a legislação específica. MP exerce controle externo da atividade policial. Foi muita polêmica, isso é muito fácil de cair em prova. Legitimidade para ações civis. Paralelismo em relação à Constituição Federal. A legitimação do MP não afasta de terceiros, ou seja, associações podem também exercer ação civil pública. Então, o Ministério Público ele não tem exclusividade na ação civil pública. Existem outras entidades, outros órgãos que podem também fazer entrar com ação civil pública, que está na Constituição Federal. A FCC adora inverter isso. Exercício privativo das funções. Funções do MP só podem ser exercidas por integrantes da carreira. Deve residir na comarca de lotação. Vamos fingir, viu? Para a gente, sim. Tá certo? Vamos acreditar. Deve. Exceção, autorização do PGJ. Sempre. FCC, promotor pode morar em outra comarca se quiser. Tá errado, não pode. Poder de requisição, essencial. O MP pode requisitar diligências investigatórias, pode requisitar a instalação de inquérito policial, deve indicar os fundamentos jurídicos, claro, ele tem que dizer por que ele está pedindo aquela diligência. Não é do nada, ai, meu Deus do céu, eu acho que minha mulher está tendo um amante. Vou mandar investigar o cabra. Vou pedir para a polícia baixar o BO. Claro que não, né, gente? Óbvio. Tem que ter a ver com alguma coisa que ele recebeu, né? Alguma denúncia, enfim. Pode ter acesso incondicional. Eu sei que às vezes quando a gente vê esse negócio de incondicional, ai, gente, isso aqui é exceção, meu Deus do céu, isso aqui está errado. Não, ele pode ter acesso incondicional a banco de dados públicos. A FCC tenta colocar mediante autorização judicial e a neguinha vai cair. A neguinha é minha aluna, não. Vocês estão ouvindo, né? Quero só ver. Sigilo não pode ser oposto ao MP. Nenhuma autoridade pode alegar sigilo contra o MP. Informação permanece sigilosa, mas não pode ser negada. Vocês entenderam essa parte, né? Ela é sigilosa, mas o MP tem acesso. Responsabilização por descumprimento. A falta injustificada ou atraso em requisição do MP gera responsabilidade. Óbvio, senão, não pode, mas se eu não fizer, não vai acontecer o quê? Nada. Tem responsabilidade. A FCC adora perguntar, apenas advertência. Não é só uma advertência. Prazo de requisição, prazo geral, até 10 dias úteis. Prorrogável, com justificativa. Agora a gente está fazendo muito inventário extrajudicial. É muito específico, não vai cair para vocês. Mas aí a gente tem que estar pedindo muita diligência e pasmem, os cartórios às vezes não cumprem. É um saco, a gente fica ligando para evitar ter que punir, enfim, é um saco. Mas para a lei, né, para a teoria, então prazo geral até dias úteis, prorrogável com justificativa. Gente, vocês vão ler isso aqui, viu? Não tem como não. As pegadinhas. É basicamente o que eu já disse. Estrutura. Aqui vocês só precisam lembrar basicamente isso. Não precisa
tentar entender o que cada órgão faz, porque eu não acho que vai cair. É bom que vocês estudem, é bom que vocês saibam, mas não é uma coisa que eu acho que vai ser cobrado muito a fundo. Eu acho que isso é coisa mais de analista e tal. Pode acontecer, pode, mas eu não acho muito provável. Então, órgãos de administração superior, PGJ, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e Corregedoria Geral. Órgãos de execução, bota a mão na massa, né? Que fazem a questão do processo. PGJ, promotores e procuradores e promotores. Aí são as variações da carreira. Você entra como promotor, substituto, na verdade, aí depois pouquíssimos conseguem virar procuradores, e por último, o PGJ, que é por eleição, né? É voto. A cada 2 anos muda o PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça, que pode ser promotor, ou uma coisa que pode cair, o PGJ, me responda uma coisa aí, o PGJ só pode ser procurador de justiça? Não, promotor. pode ser procurador e promotor, né? Isso. Antigamente não podia, só podia ser procurador. Aí os promotores conseguiram derrubar isso, viu? Órgãos auxiliares, subprocuradoria geral, centros de apoio operacional, eu não botei operacional, mas tem, os centros de apoio tem vários, eles são importantíssimos na ajuda do cidadão. Inclusive, se vocês precisarem, gente, eles fazem um trabalho maravilhoso em praticamente todas as áreas da sociedade. Os CAOPs, eles chamam de CAOP. Ouvidoria, também, ela é super aberta, no próprio site você consegue fazer uma denúncia, falar qualquer coisa para a ouvidoria, botar provas, eles são muito diligentes, é rápido a atuação, não demora. Escola superior, aí uma, daí Jesus, você vai trabalhar na escola superior, colega. É lá embaixo, perto da biblioteca. O GSI, HE, são órgãos, o GSI, agora eles estão muito ligados com essa parte de segurança institucional, e o GAECO é de especializações, tem muito policial lá na sede, muito policial militar, então eles sempre estão muito, muito preocupados com essa questão da segurança institucional, da segurança dos promotores, até porque já teve, né, foram poucos, mas já existiu o assassinato do promotor, enfim. O COAPAS, gente, o COAPAS faz um trabalho maravilhoso, que ele é um CAOP que ele trabalha com a pacificação social, então quando o judiciário percebe que tem um processo mais complexo, eles mandam para o COAPAS, e eles fazem mediações, inclusive os servidores, eles podem fazer parte, né, do COAPAS, qualquer servidor, como uma atividade extra, é bem legal. Eu não fiz porque meu chefe disse não. Estagiários, olha os estagiários aí, provavelmente mais tarde eles vão colocar os residentes jurídicos também, porque é um pessoal novo que chegou agora, né, esse ano foi que teve a portaria, instituindo, né, o residente jurídico, que é aquela pessoa formada em direito, que tem até 3 anos de formado, que pode trabalhar, né, nas promotorias. Como essa lei está defasada, não tem ainda. Então, vocês não precisam saber isso. FCC adora inverter. Colocar a ouvidoria como órgão de administração superior. E a ouvidoria é órgão auxiliar. Colocar a colégio de procuradores como órgão de execução, e ele não é administração superior. Embora ele seja composto de procuradores de justiça, ele é um órgão da administração superior, ele só decide realmente resoluções, coisas, a lei, né, a legislação, coisas mais importantes, assim, para a administração. Até porque se tudo fosse feito pelo colégio, meu Deus do céu, não ia para frente. Artigo 8º, Procurador-Geral. Importante vocês saberem as atribuições do Procurador-Geral. Aqui eu não vou falar muito, gente, porque isso aqui é memorização, eu acho desnecessário, eu vou só ficar lendo, então não vale a pena. As garantias e prerrogativas e vedações. Isso aqui são matérias muito antigas, que sempre caem em todo concurso, e eu acho até que está um pouco, assim, batido, não acho que é possível que caia, mas eu não acho que vale a pena chamar muita atenção de vocês, porque é um assunto muito, sempre cai, então é bem tranquilo de vocês entenderem. Eu só quero explicar para vocês o que é inamovibilidade, porque vocês que não são da área jurídica podem não entender, não tem uma dificuldade, mas o membro do MP, em tese, ele é inamovível. O que significa isso? Ele não pode ser mudado de localização a critério da administração superior. Por que isso é tão importante? Porque, às vezes, assim, a gente sabe que existem questões políticas, então, um promotor, ele está atuando no interior, e aí ele está investigando um determinado político. E aí esse político não gosta. E aí ele resolve, ele é amigão do chefe lá do PGJ, ou, não estou dizendo que isso acontece, estou dizendo por que existe, viu, gente?
Ele é chefão lá do PJ, ele é amigão do PJJ e diz, olha, tira esse promotor da minha comarca e coloque ele em outra comarca, porque ele não está deixando eu trabalhar, ele está me investigando. Então, por isso que a Constituição Federal botou, porque o promotor, ele só pode ser movido se ele quiser, ou então se existe um motivo muito forte de interesse público, mas aí tem que ser colocado em votação. Então, é muito difícil o juiz, o promotor ser movido, a não ser que ele queira, né? Existem as votações, e aí ele se candidata à vaga, dependendo da classificação dele no concurso, entre outros requisitos, idade, depende do critério, né? Existem 2 critérios, que é antiguidade e merecimento. Por exemplo, meu chefe mesmo, agora tem uma vaga de PGJ ou de procurador de merecimento. Meu chefe ele pode concorrer porque ele é um dos mais antigos e ele tem condição porque a nossa promotoria, graças a Deus, é uma promotoria que sempre está com tudo em dia, né, uma promotoria de excelência. Só que como ele quer se aposentar, ele não vai concorrer à vaga. Mas ele poderia. Vitaliciedade desde a nomeação, não, tá errado, viu, gente? O promotor de justiça passa por 2 anos, uma coisa que eu acho que eu não botei, que pode confundir vocês. Vocês sabem que o servidor, ele só é estável, e não vitalício, depois de 3 anos, isso mesmo, Sofia. E o promotor, ele é vitalício depois de 2 anos. Qual a diferença entre vitaliciedade e estabilidade? Não é possível. Eu não ouvi. Cadê pólen? Raiza. Qual a diferença? Meninas, qual a diferença? Você sabe a diferença de vitaliciedade para estabilidade? E por que é tão importante? Está na Constituição. A estabilidade, a gente nós podemos ser exonerados, raríssimo, quase impossível, a gente tem que agarrar muito. Você sabe, Raiza? Acredito que vitalício seja algo mais concreto. Sim, mas existe uma coisa que realmente define a vitalicidade. Na verdade, é a dificuldade de você tirar a pessoa do cargo. Então, no caso da nossa estabilidade, embora seja quase impossível, menina, a gente tem que ser muito ruim, olha lá. Mas é mediante processo administrativo disciplinar, ou seja, dentro do próprio órgão. Mas vitalicidade não, precisa do processo judicial. Então, você imagine, primeiro que você tem que passar pelo colégio, para que o colégio decida processar aquela criatura. Aí, depois que ele decidir, aí aquela criatura, ela vai ser julgada. Então, ela só perde a vitalicidade. Então, geralmente, eu não sei nem se existe algum caso no Brasil. Eu acho que geralmente, eles exoneram, ou eles aposentam, mas eles não tiram a vitalidade. Eles não tiram a vitalidade. É mais comum aposentar, inclusive com juízes é a mesma coisa. Então, isso é importantíssimo. Irredutibilidade de subsídios, viu, gente? De novo, não é de vencimentos. Você não pode reduzir. A mesma coisa, porque irredutibilidade de vencimentos é para a gente. Eles é de subsídio. Não pode reduzir. O que pode fazer é estagnar. Mas reduzir não pode. Certo? Esse aqui é muito decoreba, viu? Tudo isso aqui vocês vão olhar com calma. Agora sim, agora vocês vão participar, viu? Todo mundo. Vocês não precisam abrir o microfone, não. Vocês colocam no chat, digitem a resposta de vocês. Ó, o Ministério Público, segundo a Lei Complementar número 2 de 90, é órgão do Poder Judiciário, instituição permanente essencial à função jurisdicional, órgão consultivo do Estado, entidade autônoma que representa interesses privados. Coloca aí o que vocês acham. Acho que é a letra B. Recebendo a mensagem de vocês, eu vi. Falta só uma. Não tem problema de errar, não. Errar aprende. Olha, eu vou, viu? Exatamente, muito bem. Colocar aqui o IP, órgão do judiciário, errado.
O MP não integra nenhum poder, tudo aquilo que a gente fica batendo, ó. Não pode, ele não representa de interesses privados, ele não representa, e, pelo amor de Deus, não confunda o PGJ com o PGE, não confunda o PGE. Isso aí eu quero que vocês anotem. Façam um card, assim, bem grande, colhem no espelho. PGE, Procuradoria-Geral do Estado, PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Vamos praticar. Questão 2, autonomias. De acordo com a lei complementar, os recursos orçamentários próprios do MPSE devem ser entregues até o dia 30, conforme o cronograma definido pelo Executivo, até o dia 20 de cada mês, apenas após autorização do Tribunal de Contas. Sim. Muito bem, meninas. Já entrou na veia, né? Vocês não vão esquecer mais nunca. Dia do salário é dia 20. Cronograma do Executivo é de matar no coração. A gente dizer que o Ministério Público está vindo para o Executivo é mesmo que dar um tapa na cara do promotor de justiça, viu? Funções institucionais, o artigo mais importante. Constitui função institucional do MP. Prestar consultoria jurídica ao Poder Executivo, promover ação penal pública, representar judicialmente o Estado, exercer advocacia em nome de particulares. Letra B. Vamos lá? Muito bem, meninas. A letra B. A FCC adora tentar enfiar consultoria jurídica ou representação judicial como função do MP. Até porque já foi, mas não é. Deus me livre. Artigo 4º, prerrogativas de investigação e requisição. No exercício de suas atribuições, o membro do MP, ó, até isso é importante, atribuições, peraí, vou botar aqui, atribuições e membro. Você sempre tem que grifar essas palavrinhas chaves. Se tiver correto, se tiver errado, você tem que certo, errado, certo, falso. Parece besteira, mas eu já caí tanto nisso, gente. Meu Deus. Então, eu sei que é possível. Por isso que é importante fazer muita questão. Requisitar diligências investigatórias devem indicar os fundamentos jurídicos, solicitar diligências apenas com autorização judicial, ter acesso a banco de dados públicos somente mediante ordem judicial, requisitar a instauração de inquérito policial desde que haja autorização do delegado. Vamos lá. Tic-tac. Pronto, posso ir? Isso, meninas, letra A. A FCC usa solicitar em vez de requisitar. Creiam, creiam. Ou diz que precisa de autorização judicial. Mas vocês, claro, óbvio. A última. Não é órgão da administração superior do Ministério Público de Sergipe. Não. E órgão da administração superior. Não. PGJ, colégio, conselho, promotorias. Aí, muito bem.
A FCC tenta confundir órgão de execução com órgão da administração superior. Promotoria são órgão de execução, não de administração. Eles botam a mão na massa, é que realmente faz o negócio acontecer para a gente aqui, para a população. Então, as meninas, obrigada pela presença. Eu quero dizer que nossa próxima, no início do mês, no máximo no final do mês, no máximo no início, eu vou estar lançando um simulado de novembro. Eu decidi fazer um outro simulado em dezembro, focando, tipo, nível analista, de propósito. Vai ser um bônus, que eu nem tinha previsto, mas eu vou fazer. A aula de resolução de questões, eu quero ver se eu faço no início de janeiro, porque eu vou ver se tem um outro curso que está fazendo aulão de graça na véspera, que eu acho massa esses aulões, porque eu não tenho como dar aula para vocês de português, informática, eu só vou poder focar na parte jurídica, mas eu vou falar com vocês assim, olha, melhor a gente... Como é que a gente faz para estudar português melhor? Como é que a gente faz para responder essa questão de informática? Entendeu? Mas a aula mesmo, a de resolução de questões, eu vou focar em direito constitucional e direito administrativo. Beleza? E aí, vocês têm dúvidas? Gostaram da aula? Deu para esclarecer bem? Ai, maravilha, meninas, maravilha. Então, bons estudos. Vamos aproveitar esse feriadão. Vou estudar, fazer umas redações. Sofia é a louca da redação, nem precisa falar. Mas vocês vão... Quem não me entregou, principalmente, olha, eu vou corrigir a sua. Quem não me entregou, por favor, não tenham medo, não. Só façam. Às vezes a gente fica tão com medo, tão travado. Na hora vocês vão ter que fazer. Não medo de mim, não, sou boazinha. Diga aí, Sofia. Chega mais uma, Ju. Aí. Tá bom. Diga aí, Sofia. Eu sou Mar na redação. Oi? Se eu sou Mar na correção, diga aí. Ilma, Sofia. Esse áudio tá um É pouco... Lívia também. Lívia não tá, não. Ela já saiu. Não, Sofia, diga aí na redação, a correção, se eu somar. Diga aí para as meninas, para elas deixarem de ficar com medo. Pera. Pode repetir, por favor? Não, diga aí minha correção, se eu somar. Não. Anota. Não, em tudo. O que você acha? Pode falar, vá, seja só honesta. Eu acho muito detalhada. Tipo, eu consigo ver meus erros, né? Cada erro tá... Eita, tá dando Tá dando... Pronto, acho que melhorou agora. Isso, melhorou. Eu acho muito detalhada, desde o início, na verdade. Eu E ela já... consigo ver meus erros. Se eu pegar uma redação antiga, acho que é a primeira que eu enviei para a Juliana, e comparar com o nível, né, na verdade, que eu estou agora, a disparidade é muito grande. É absurda, entendeu? Não pode ter medo, é só sentar e escrever, gente. Aí a gente vai corrigindo, vocês vão ver. De uma para outra, vocês já vão melhorar, assim, absurdo. Porque vocês vão seguindo, eu dou exercícios, dependendo do que eu observo que está precisando melhorar. O importante é escrever, é fazer. Viu? Então, ó, beijo, meninas. Deixa eu só parar a gravação aqui.